Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 24. Iremos ler do versículo 13 ao versículo 34. Vamos lá. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 70 estádios. Versículo 14. E iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. Versículo 15. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam junto e arrazoavam entre si, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Mas os seus olhos estavam impedidos para que eles não o conhecessem. Versículo 17. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? Versículo 18. E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo lhes disse: és tu somente um estranho em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm acontecido nestes dias? Versículo 19. E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. E, todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22. Sim, e também algumas das mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Versículo 23. E não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também havia tido uma visão de um anjo que dizia estar ele vivo. Pausa aqui. Olha só. Vamos lembrar de que Jesus Cristo falou para eles que ele iria ser entregue, seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. E Mateus 17 ele fala: eu vou encontrar vocês em Galileia. Em Galileia. Esses 2 discípulos estavam indo para Emaús. Não estavam indo para a Galileia, para onde Jesus Cristo falou. E eles estavam também tristes, caminhando ali, conversando. Nosso mestre morreu. Aquele a quem nós confiávamos que era o Messias. Ele queria redimir Israel. Estavam indo caminhando e Jesus Cristo apareceu ao lado deles. E fez a pergunta: sobre o que vocês estão conversando? E eles falaram. E Jesus Cristo falou: é mesmo, é? Eu imagino Jesus Cristo ao lado deles falando: é mesmo, é? Conte-me mais sobre o que vocês estão passando aí. É como se fosse hoje. Coloque-se hoje nesse dia. Você está passando por situações e às vezes você não percebe Deus ao seu lado. Você não percebe o amor de Deus ao seu lado. Você não percebe Deus te livrando de muitas coisas. Deus está ao seu lado e você não está percebendo. E ainda você quer orar e falar com Ele e você não percebe que Ele está ao seu lado e Ele está assim, conte-me mais. Conte-me mais. E você não percebe, você não está percebendo. Por quê? Porque a sua vista está vendo somente as situações, as circunstâncias ruins. Não está vendo que Deus continua cuidando de você, que Deus continua ao seu lado, que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E eles ainda falaram: e hoje já é o 3º dia. E Jesus Cristo falou que ao 3º dia ressuscitaria. E ao 3º dia Jesus Cristo ressuscitou e estava ao lado deles. Ei, Jesus Cristo já ressuscitou. Ele continua vivo e Ele está ao nosso lado, como Ele prometeu: e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não desanime por causa das situações. Não fique olhando para as situações ruins que acontecem no dia a dia. Continue crendo que Jesus Cristo está vivo, Ele está ao seu lado, Ele está contigo. E essas situações, essas dificuldades são só um momento. É momentâneo, irá passar. Mas você precisa ter o seu coração firmado nas promessas de Jesus Cristo. Todos nós não podemos ficar olhando para as situações, para as circunstâncias, para as situações. Temos que olhar para as promessas fiéis. E Jesus Cristo, aqui, no versículo 25, fala assim,
Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração para crerdes em tudo que os profetas falaram. Versículo 26. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha só, Jesus Cristo ainda dá um chacoalhão neles. Ei, Jesus Cristo, ele está vivo. Ele está vivo, ele está ao nosso lado. Ele está conosco. Creia em seu coração, não fique olhando para a circunstância, não fique olhando para um momento difícil. Creia, lance-se aos pés deles, clame pela glória dele, clame pela presença dele, e você sentirá ele ao seu lado, você sentirá ele na sua companhia, porque ele está junto de nós, em nosso coração, ele está conosco. Não fique olhando para as situações, para as circunstâncias. Creia somente. Amém? Não fique como esses discípulos de Emaús que estavam indo para um lugar que não deveriam ter ido. Vá para a Galileia, vá para a igreja, vá para o lugar onde você se encontra com Deus. Não vá para o lugar onde Jesus Cristo não marcou para você ir. Esses discípulos estavam indo para Emaús. Emaús não é Galileia. Não vá para o lugar onde Jesus Cristo não pediu para você ir. Vá para onde Deus te chamou. Continue congregando na sua igreja, continue buscando Deus na sua igreja. E se você foi para Emaús, volte. Saia de Emaús, vá para a Galileia. Amém? Glória a Deus. Dê a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Dê também a bênção apostólica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 da King James. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus vos abençoe. Ele está ao nosso lado. Amém.